Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nesse fim de semana. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo se é novo no nosso canal. Vamos falar sobre Paulinho, o meia que chegou sob desconfiança ao Vasco, sob total desconhecimento de 99,99% das pessoas. Como é que ele foi descoberto? Um cara que começou no Fluminense e hoje é peça fundamental. Em 8 jogos, é Paulinho e mais 10. A escalação do Vasco passa muito por isso. Vamos debater também, ele está pendurado, hein? Detalhe importante, a sequência do Vasco, os jogos importantes. Então vamos juntos? Conto muito com a sua audiência, vamos embora, vamos para cima, porque é importante frisar para você, torcedor, como ele chegou ao Vasco da Gama. Foi o scout do Vasco que descobriu? Não. Foi o scout do Internacional. À época, Paulo Brax era diretor do Internacional e o scout do Inter, quando teve uma possibilidade do Edenilson deixar o clube, foi buscar um jogador com estas características. Paulinho tem 26 anos atualmente, meia, criado nas divisões de base do Fluminense, foi jogar em Portugal, no Sport, no Boa Vista, onde se destacou, foi comprado pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita e lá jogou durante 2 temporadas. Jogador versátil, como a gente está vendo em campo, um jogador que cresceu ainda mais com a entrada do Payet. Toda vez que o Payet entra em campo, seja no segundo tempo ou como foi titular, diante da equipe do Coritiba, o Paulinho fica mais solto. E por que isso? É um jogador que tem a capacidade de ler o jogo de trás para frente. É um jogador que tem a capacidade de iniciar um jogo, de cantar uma jogada, de cair de um lado, cair do outro, municiar os atacantes e pisar na área. Aliás, perto da área, ele fez um golaço contra o Palmeiras, que foi anulado de forma irregular. Mas, enfim, acontece, né? Não deveria acontecer. Mas fato é que o Vasco acertou em cheio ao comprar um jogador que é vascaíno. Ele disse isso na apresentação dele, a família toda estava lá, o pai muito emocionado. E o Paulinho me surpreendeu, não só a mim, como 99,9% da torcida do Vasco, e acho que você também, torcedor. E vale fazer uma meia-culpa sem nenhum problema. Não conhecia o Paulinho, quando ele foi anunciado, fiz uma crítica e reitero qual foi a crítica. Foi a crítica de o Vasco não pode apostar nesse momento. O Vasco estava precisando de dar uma arrancada, uma virada de chave. O Vasco vinha de 14 rodadas, somando apenas 9 pontos. Agora, com o Ramon Dias, em 9 jogos, já somou 14 pontos. Olha a diferença. Em 14 rodadas, o Vasco somou 9 pontos. Com o Ramon Dias, em 9 jogos, o inverso, fez 14 pontos. Nesse segundo turno, por exemplo, o Vasco hoje é o segundo colocado. A campanha do Vasco de corrida contra o tempo, de recuperar a pontuação no Campeonato Brasileiro, que foi arrebentada, está dando super certo. E passa muito pelo Paulinho. Mas a época, quando eu fiz a crítica, e para mim continua sendo pertinente a época, quando ele foi anunciado, é que o Vasco não poderia mais ter aposta. O Medel não era uma aposta. Por exemplo, o Verratti, que nós vamos falar mais à frente, num vídeo de mais tarde, também não era uma aposta, porque é um jogador experiente. Agora, o Paulinho era uma aposta e deu super certo. Apenas 8 jogos já mostraram que é um jogador que tem uma característica completa para o futebol de hoje. Marca, protege bem a bola. Vocês já repararam como o Paulinho protege a bola com o corpo? É difícil tirar a bola dele. Ah, o Paulinho é um craque. Não sei, o tempo vai dizer. Na minha avaliação, a palavra craque não pode ser banalizada. Até recentemente, Dieguinho, futebolaço, um beijo pra você, moleque. Gosto muito do seu trabalho. Ficou aborrecido comigo lá no Vasco. Que o Paulinho deu uma entrevista, acho que tem umas 2 semanas. Aí quando acabou, ele empolgado, porra, Paulinho é craque. Eu falei, não, Dieguinho, craque ainda não. Pô, mas por quê? Eu falei, a sua geração, a geração mais nova, banaliza o termo craque. Ah, mas você não vê. Aí
tivemos uma rápida discussão de ideias, mas adoro o Dieguinho. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o craque, quando eu falo, no caso do Vasco, eu estou citando Roberto Dinamite, eu estou citando Edmundo, eu estou citando Romário, Giovani. Esses são craques. Por exemplo, Juninho Pernambucano, craques. Ele já está nessa mesma prateleira. Não estou nem falando de ídolo, que já é uma outra concepção. Eu acho que o craque é aquele cara que decide o jogo, aquele cara que tem uma carreira que você vai apontar as conquistas dele. O Paulinho tem tudo para ser um craque no Vasco e ídolo do Vasco. Tem. Primeiro porque tem identificação. É Vasco. Queria jogar no Vasco. Isso pesou na negociação quando o Vasco foi comprá-lo junto ao Al-Shabaab no fim do contrato, praticamente, e o Vasco conseguiu pagar US$ 1.200.000, algo em torno de 6,5 milhões de reais. É um jogador que faz várias funções dentro do campo e tem apenas 26 anos. Então tem muito tempo para percorrer. Agora, atualmente, dá para carimbar craque? É uma concepção, é um debate de ideias. Mas, enfim, fato é que Paulinho é um acerto, é uma bola dentro nessa segunda janela. A primeira foi um horror, mas a segunda, muito boa, principalmente com a chegada do Paulinho. Sequência do Vasco, torcedor. Pegamos o América Mineiro na próxima segunda-feira, jogo difícil, como não tem nenhum jogo fácil, quem transforma em jogo fácil é o Vasco, que tem jogado muito bem e tem empolgado o seu torcedor. Fora de casa, uma vitória tira a gente da zona de rebaixamento. É a hora de sair da zona de rebaixamento e claro que você vai acompanhar na transmissão da melhor forma para você, torcedor, feita para você aqui no Fanático Vascaíno. O time tem força máxima, né? Ninguém levou o terceiro cartão amarelo. Aliás, o próprio Paulinho está pendurado. Paulinho, Praxedes e Léo Jardim do time titular estavam pendurados contra o Coritiba e não levaram o terceiro cartão amarelo, logo estão à disposição do Ramon Dias, que mudou totalmente o cenário do Vasco, é um capítulo à parte para a gente falar mais à frente, mas depois do América Mineiro temos o Santos. E aí, vencendo o América Mineiro, temos todas as condições de vencer o Santos, significa carimbar, ratificar que zona de rebaixamento nunca mais. A gente precisa engatar uma sequência de 3, 4 vitórias. Fizemos 2 vitórias no jogo com o Coritiba, que nunca tinha acontecido nesse Campeonato Brasileiro. Pasme, em 23 rodadas. Para ter noção do estrago feito lá atrás. Mas já passou. Vamos engatar uma terceira vitória, com boa atuação de novo. O Vasco está numa crescente no Campeonato Brasileiro. Quem acompanha o time, não sendo vascaíno, é nítido essa evolução. E fala isso comigo. E você sabe também, torcedor sem clubismo. Depois pegar o Santos lá. E aí tem 2 jogos em casa. Já imaginou pegar uma sequência daquelas para chegar no clássico com o Flamengo grandão? É uma outra história. Um grande abraço para você, um ótimo fim de semana. Mais tarde estou de volta, eu vou falar sobre Verratti. Esse atacante, só um spoiler, meteu um gol estilo Roberto Dinamite. Você vai entender a comparação que eu faço do estilo, não dos jogadores. Um grande abraço e até mais tarde.